de hoje para conversar um pouquinho como transformar a nossa mentalidade e conseguir novos resultados. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Ribeiro e eu sou do interior de Minas, da cidade de Uberlândia, né? Nasci na década de 80, criado por dois empreendedores. Na realidade, é aquele casal que quer sair de uma situação. Eles começaram uma vida muito simples quando casaram, né? Eles, como se diz a história deles, eles foram dormir debaixo da cama, porque não tinha espaço no cômodo que eles foram morar. E eu cresci escutando essa história sobre empreender, sobre conseguir alcançar novos resultados. Aos 6 anos de idade, né, eu ajudei meu pai dentro de uma oficina que ele tinha a pintar macaco hidráulico. Né? Então, minha primeira profissão, pintar macaco hidráulico. Depois, um pouquinho mais adiante, né, fui catar, né, ferro velho. Na época, não tinha reciclado. Era apenas, né, as latinhas que a gente poderia, coisas com ferragem mesmo, com, que era vendido na periferia, no bairro onde eu vivia. Aos 12 anos, meu pai começou uma loja de material de construção. E ali eu comecei a me profissionalizar como vendedor, como alguém que teria um negócio ao empreender. No entanto, né, com aquela posição que cada um tem, com aquela particularidade de cada um, eu comecei a ter dificuldade em simplesmente conseguir relacionar com a minha família. Para quem já participou, né, de negócio familiar, sabe que às vezes é complicado a gente se relacionar bem com os pais, principalmente na nossa fase de aborrecência. E aí eu fui buscar uma profissão. Quando eu tinha 17 anos, né, falei, peraí, a época, 1997, o boom era ligado à tecnologia. Falei, já sei, vou fazer uma faculdade de ciência da computação. E ali eu comecei minha trajetória. Entrei lá dentro, no entanto, eu me senti mal em querer conversar com as máquinas. Olhava aquela situação e não conseguia aprender muito bem nessa questão de ficar mais isolado. E aí eu comecei a me aperfeiçoar um pouco mais em análise de sistema. 2001, quando eu formei, veio o primeiro PAC da minha vida. Sabe aquela situação quando você acha que você já é alguém, que você já consegue chegar em algum resultado, que você acredita que vai conseguir transformar a sua jornada? Eu comecei uma sociedade aos 21 anos de idade, aonde que, em plenos 60 dias de funcionamento, eu conheci o primeiro grande barreira, a falência. Tinha um rombo imenso, pois teve uma sociedade onde a minha maturidade, a maturidade das outras pessoas, nos proporcionou entrar em dívidas monstruosas. No entanto, a gente vai se organizando, levou uns 4 a 5 anos para mim conseguir, né, sair daquela situação. E quando foi? Em 2009, meu pai resolveu aposentar. Quando ele foi aposentar, ele falou, meu filho, você não quer assumir a metade da loja? Porque a metade ele passou com um sobrinho dele e a outra metade ele iria passar para mim. Eu falei, peraí, esse é um caminho mais fácil. Esse é um caminho onde eu vou ter estabilidade. Uma loja que já existe, né, há 17 anos no mercado, eu vou assumir ela a partir de agora, e aí eu vou ter a oportunidade de ter um pouco mais de tranquilidade na vida. No entanto, eu assumi essa sociedade com meu primo e foi justamente em 2009, quando veio aquele boom da construção. Nós dois, muito jovens, muito imaturos na área do negócio, acreditávamos que estavam, né, assim, sendo os melhores administradores. E qual foi o meu objetivo? Dar um passo muito grande. E tem um ditado popular, né, aqui da minha família, que fala o seguinte: às vezes a gente dá o passo maior do que as pernas. E foi justamente o que aconteceu comigo. De 2009 até 2013, eu comecei a entrar em um ciclo de crescimento através de empréstimos. Só que para mim conseguir honrar um empréstimo, o que, que tinha que acontecer? Eu tinha que fazer um outro empréstimo. Quando chegou em 2015, à beira de ver que eu já não teria mais condições de honrar aquela estrutura, eu falei, meu Deus, eu estou diante de uma falência novamente. Só que agora, em 2015, a situação era diferente de 2001. Porque em 2001 eu era solteiro, eu estava ainda morando junto com meus pais, então era mais tranquilo. Eu achava que era muito difícil. No entanto, em 2015, eu tinha 2 filhos pequenos, casamento já há 10 anos de casado e muitas dívidas para serem pagas. Ao ponto que, se a bomba explodisse, eu simplesmente não teria condições de ter minha casa onde eu morava na época. Dessa forma, eu fui buscar um advogado. Peraí, eu preciso de uma orientação. Eu preciso saber como sair dessa situação, porque eu sei que em demora, o nome vai estourar, eu não vou honrar com os compromissos e aí vai ser aquela loucura toda. Foi quando um advogado falou para mim o seguinte, André, você ainda tem condições de levantar um dinheiro. Levanta esse dinheiro, anoitece e não amanheça. Muda de cidade. Vai recomeçar a sua vida. E eu olhei aquela situação e falei assim, peraí, qual o sentido disso? Por mais que eu estava ali, né, buscando empréstimo, meu objetivo não era dar calote em ninguém. O meu objetivo não era não conseguir honrar. O meu objetivo era aquele sonho daquela criança que queria empreender, que queria, né, se tornar uma pessoa grande, que queria ter uma empresa grande com vários funcionários, estava me chamando. Mas eu não queria prejudicar ninguém. Nessa época eu tinha 25 funcionários registrados. E fui ficando beirando uma loucura.
Aquela dificuldade de aceitar a orientação daquele advogado, e mais, justamente, o prazo que estava se encurtando para conseguir concluir o prazo, eu comecei a ficar quase praticamente esgotado, ao ponto que eu já não dormia mais sem remédio. No entanto, existem alguns remédios que você começa a tomar ele e eu busquei um remédio mais natural. No entanto, ele tinha que aumentar a dosagem para fazer o efeito. Chegou um ponto que aquele remédio não fazia mais efeito para mim. Busquei um auxílio, busquei um profissional e o profissional me passou um tarja preta. Só que foi muito bom, porque eu tomava ele por volta de 10 horas da noite, dormia. Quando dava 11h30, eu acordava, arregalava o olho. E só conseguia dormir por volta de quase 5 horas da manhã. E esse desgaste emocional começou a me fazer sentir uma estrutura totalmente ilógica dentro de mim. Sabe aquela situação quando você olha para as pessoas e acredita que todos estão te julgando? Sabe aquele estilo de vida que você, de repente, se vê sem conseguir honrar o dia de amanhã? Isso foi virando uma tormenta. Uma tormenta tão grande que eu falei, peraí, eu não dou conta mais de suportar isso. Cheguei no meu fundo do poço. Cheguei naquela situação onde eu acreditava que era impossível mais dar o próximo passo. Ao ponto de acreditar que se eu acionasse um seguro meu, através do SUI mais CID, que não pode falar a palavra aqui no canal, eu estaria honrando os meus compromissos financeiros com meus bancos, com meus fornecedores, e daria naquela época uma estabilidade financeira para minha família. E aquela loucura de acreditar que era uma solução começou a ficar dentro da minha cabeça. No entanto, o meu seguro ainda faltavam 8 meses para acabar a carência sobre essa palavra de encerrar com a sua própria vida. E nessa loucura de buscar uma solução, de tentar achar qual seria a maneira que eu conseguiria tapear o seguro para sair dessa situação, sempre eu colocava alguém em risco. Se eu entrasse debaixo de um veículo, como é que ia ficar o motorista? E por mais que eu estava desestabilizado, sem já esperança de viver, eu tinha dentro de mim, eu não quero prejudicar ninguém. E foi quando faltava exatamente 5 meses para poder acabar essa carência. Um dia, no meu fundo do poço mesmo, aquele dia que você olha para todos os lados e não vê solução, eu caí de joelho no chão. Dentro da minha fé, busquei Deus e falei, Pai, eu tenho 5 meses. Ou eu consigo achar uma solução para transformar a minha vida, ou infelizmente, eu vou fazer o ato daqui 6 meses. Porque o seguro já cobriria, eu não precisaria estar disfarçando isso, apenas executar a ação. Só que, quando eu fiz isso, eu estava diante de um quadro, eu falo que a sabedoria, ela é muito plena para nos colocar pequenos detalhes que nos fazem ver a vida diferente. Eu estava diante do corredor do quarto dos meus filhos e existe uma imagem de um anjo da guarda protegendo 2 crianças, uma menininha e um menininho. E é justamente a ordem do quarto dos meus filhos. Quando eu olhei aquilo ali, eu reconheci que, se eu executasse aquela ação, eu estaria escrevendo o último capítulo da minha existência como alguém que não conseguiu. Eu não estava disfarçando, eu ia assumir que ia ser um fracassado e que eu preferi encerrar com a minha vida do que enfrentar os problemas. E isso me pesou muito grande. Isso foi um peso tão grande, me ardeu tanto dentro da alma que eu falei, eu não quero que meus filhos leiam essa história. Eu não quero que eles olhem para mim e falem assim, meu pai foi um fracassado, ele desistiu, ao ponto de nos abandonar. E essa tormenta começou a me perturbar de tal maneira que eu falei, peraí, tem que ter algum outro caminho. Tem que ter uma outra solução. E foi quando eu fui falar, peraí, eu navegando pelo YouTube, caí num vídeo do Tony Robbins e falava lá o seguinte, o sucesso deixa pista. Eu falei, peraí, faz sentido. Os nossos atos levam uma ação. Se o sucesso deixa pista, quem é que já passou pela situação que eu estou passando, conseguiu mudar a sua história? E aí eu comecei a me aprofundar em busca de conteúdos que fizessem com que eu aprendesse a sair daquela situação. No entanto, minhas primeiras pesquisas, minhas primeiras buscas, era buscar conhecimento técnico. Porque nessa idade eu já tinha uma graduação, já tinha especialização, já tinha cursos técnicos que me ajudavam a orientar para ser um bom administrador. No entanto, eu não era uma boa pessoa comigo mesmo. Eu estava em um estágio que eu não estava conseguindo me erguer. E foi quando eu percebi que para conseguir colocar o conteúdo em prática, eu precisava aprender o autoconhecimento, mudar a minha mentalidade. Eu fui compreender que tudo aquilo que eu estava vivendo, o ciclo de falência, existiam carências internas em busca de uma solução dentro de mim, em busca de vivenciar aquela experiência para ser visto de uma outra maneira. E aí, quando eu me coloquei na condição de aprendiz de mim mesmo, olhar para o espelho e começar a fazer esse leste-lerrar, essa transformação interna que nos permite olhar e identificar os nossos pontos negativos. Para aí sim buscar um novo caminho. Para aí sim começar a fazer uma transformação.
foi que eu me conectei com informações que me fizeram ver quem realmente eu era e que eu era capaz de fazer. E nesse prazo, eu consegui financiar a minha casa, fazer uma construção de 2 outras casas com esse dinheiro e liquidar praticamente todas as dívidas que tinha, ao ponto que a gente conseguiu limpar um CNPJ que tinha uma dívida de 2 milhões. Ou seja, naquela hora, quando eu consegui pagar o banco, eu olhei e falei assim, peraí, eu não sou uma outra pessoa, não aconteceu algo externo. O que foi que aconteceu aqui dentro? Qual foi essa transformação que aconteceu na minha mente? Como é que realmente eu consegui fazer essa mudança? Porque antes eu tomava decisões e mesmo tomando decisões eu não conseguia executar. O que é que aconteceu fisicamente dentro da minha mente que me fez transformar e conseguir sair daquela situação de fracassado para uma pessoa de prosperidade, para uma pessoa que tem uma mentalidade capaz de transformar a sua vida? E aí eu fui mergulhar dentro do conhecimento humano, dentro dessa área do desenvolvimento pessoal para entender o que é que estava acontecendo aqui dentro. E comecei a percorrer por N ciências, desenvolvimento pessoal, psicologia positiva, logoterapia. E aí, de repente, eu me deparei com uma ciência chamada hipnoterapia. Quando eu vi, diante dos meus olhos, pessoas mudarem rápido a sua mente, eu falei, gente, que loucura é essa? A pessoa entrava num processo, meio que um transe, vamos dizer assim, e ela era capaz de comer uma cebola achando que era uma maçã. Ela era capaz de repente, com pânico, uma fobia de barata, colocar uma barata na mão dela, depois de um comando, ela mudar. E ela não tinha tomado nenhuma pílula. Eu falei, isso é muito surreal naquele momento. E eu queria entender o que é que estava por detrás. E todas as minhas pesquisas nessa busca, eu me caí dentro de uma ciência chamada neurociência. Porque a neurociência é justamente a ciência que estuda como o nosso cérebro funciona. Porque para a ciência, o que é a mente? A mente é o seu cérebro em funcionamento. E ali eu comecei a ligar todos os pontos que eu já vinha pesquisando para buscar entender o que é que tinha acontecido em mim, porque quando a gente passa por um processo de transformação, a gente entra num estágio tão grande que a gente quer levar isso adiante. E aí, percebendo essa situação, eu comecei a conversar com os outros, ao ponto que eu mudei de profissão. Eu era um empresário, dono de uma loja de material de construção, que estava começando a se reerguer, e eu me vi transformado a minha mentalidade, e ao conversar com as pessoas, comecei a aplicar técnicas que permitiram com que elas fizessem essa mudança. E é por isso que hoje eu te convidei, para você estar aqui nessa aula, para você entender como é possível a gente sair de uma mentalidade fixa, aquela mentalidade que nos deixa muitas vezes presa dentro dos nossos bloqueios emocionais, dentro das nossas crenças limitantes, dentro daquelas situações que simplesmente vão nos travando, que simplesmente vai impossibilitando a gente de modificar a nossa vida. Quantas vezes eu quis tomar decisões na minha vida no passado e por mais que eu falava, amanhã eu vou fazer algo diferente, quando eu via, eu estava no mesmo ponto. Por mais que eu tentava transformar a minha realidade, quando eu via, eu já estava procrastinando. Desculpa. Sabe aquela situação que por mais que você queira, por mais que você deseja, simplesmente, a hora que você vê, você está lá naquela zona, eu não gosto de falar mais a zona de conforto, né? Eu gosto de falar de zona de estagnação, porque eu compreendi que as palavras têm muito poder. E quando eu falo, eu estou na zona de conforto, a primeira coisa eu te pergunto, o que é conforto para você? Conforto representa algo ruim? Algo que você não deseja? Ou, justamente, conforto significa algo que você deseja vivenciar. Então, se eu identifico que eu estou numa zona de conforto, qual é o comando que eu estou passando para o meu corpo? Opa, tá bacana. Por mais que esteja incômodo, por mais que esteja algo que não seja o objetivo que eu desejo, mas eu estou sobrevivendo. E nessa busca, eu entendi que eu precisava compreender como sair dessa zona de estagnação. E existem, sim, ferramentas precisas, que quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente vê quantos hábitos a gente faz na nossa vida que nos deixa totalmente limitado. Talvez você não saiba, mas quem já tem 35 anos de idade hoje, provavelmente 95% do tempo ele está completamente dentro de um piloto automático. Parece loucura. Mas já observou aqueles dias que você sai de casa, pega o carro, chega no local de trabalho e você nem tem a consciência de saber qual foi o caminho que você percorreu? Qual foi a situação que você andou? Como é que foi as pessoas que você ultrapassou? Às vezes, você passa um dia inteiro no seu local de trabalho e você nem lembra de quais foram as ações executadas. Se hoje eu perguntar para você, qual foi seu almoço que você teve na terça-feira? Você vai conseguir lembrar? Olha que loucura. A gente para, a gente come, se alimenta e, no entanto, a gente nem percebe. Existe uma parte do nosso corpo, dentro do nosso processo, que é justamente para fazer isso. Automatizar, fazer com que as coisas fiquem automáticas,
para que a gente poupe energia e a gente consiga dar um passo adiante. No entanto, qual que é a função básica desse passo adiante na nossa natureza? Sobreviver. E aí eu falo para você, dá uma olhada ao seu redor. Quantas pessoas hoje estão apenas sobrevivendo? Quantas pessoas hoje estão justamente somente naquele ciclo de sobrevivência? Um dia após o outro, repetindo ações, querendo resultados diferentes. Às vezes, a gente não percebe, mas existe uma parte inconsciente que nos guia, que nos faz gerenciar. Porque você vai compreender depois pela neurociência que existe o nosso sentir, comanda todas as nossas ações. Ao ponto que um único pensamento, quando você começa a sentir aquele pensamento, toda uma mudança acontece dentro do seu corpo, gera uma neuroquímica que te faz ou ir para a ação ou para se defender. Uma única informação, um único exemplo. Para aqueles aqui que já são adultos, um homem quando vê uma cena, quando fala sobre algo, sobre uma atividade sexual, um instantinho, ele já tem uma mudança em todo o seu organismo. Por quê? Quando a gente pensa, o nosso organismo sente e começa a executar toda uma ação. É aquele momento em que você está andando e simplesmente, de repente, quando você escuta uma sirene, às vezes você já se esfria o seu sangue. Por quê? O nosso corpo já tem todas essas informações. E essas informações que vai sendo agregada uma a outra, muitas vezes nos deixa dentro de uma mentalidade fixa. E essa mentalidade fixa, ela tem o nosso objetivo, alimentar um piloto automático para que você continue vivendo simplesmente o que te faz sobreviver. Porque a maior importância na espécie é sobrevivência. Agora, será que vale a pena apenas sobreviver? Será que tudo isso que você tem vivido até hoje, será que esse estilo de vida, que muitas vezes você só fica repetindo ações, está preenchendo aquilo que você realmente deseja modificar? Está preenchendo o seu estilo de vida? Está mudando a situação que você está hoje? Como é comum hoje nos atendimentos, quando eu converso com as pessoas, ver situações que aconteceram às vezes 10, 20, 30, 40 anos atrás. E a pessoa continua agindo como se aquela situação do passado fosse presente. Por quê? Nossa mente não consegue diferenciar isso. O passado e o antigo e o passado mais recente, quando a gente começa a falar, é como se fosse o mesmo momento. Já viu aquele amigo que às vezes você não vê ele há muito tempo, há 2, 3 meses ou anos? Quando você reencontra ele, é como se você tivesse tido contato com ele na semana passada. Por quê? A nossa mente, ela não tem essa cronometria de tempo. Ela não tem esse tempo para ser cronometrado. Ela simplesmente executa essas ações. E quando nós tomamos decisões para modificar a nossa vida, quantas decisões simplesmente elas são paralisadas por todos aqueles ciclos que já fala para a gente que não vai dar certo. Quando, geralmente, uma pessoa vai prestar um concurso e ela fica repetindo naquele processo, o primeiro fato é, quando você realmente pergunta, você acredita que você vai passar? Muitas vezes a resposta imediata é não. E aí vem N desculpas. Por quê? Esse nosso processo de sentir comanda as nossas ações. Para fazer esse processo, essa transformação entre mentalidade fixa e mentalidade de sucesso, algumas pessoas começam tentando fazer da maneira errada. O primeiro passo é, como é que você muda algo se você não sabe a origem do problema? Como é que você vai transformar algo na sua vida se você não sabe aonde está o problema? Quantos de nós tentamos mudar a nossa vida achando que falta, sabe aquela vírgula, aquela pílula, aquele detalhe que vai fazer a transformação no nosso resultado profissional? Aquele novo MBA, aquela nova especialização, aquele final de semana de imersão sobre um assunto técnico que vai transformar toda a minha jornada? Será que é bem assim? Quando a gente para analisar, o conhecimento por si só, ele não transforma ninguém. Conhecimento por si só é como se fosse uma commodity. Ele chega ali, é algo inapuro. Você tem que processar. Enquanto você não processa, não muda. E muitas vezes as pessoas não fazem isso porque eles acreditam que só os mais inteligentes conseguirão ter resultado. E eu te convido a refletir. No seu tempo de escola, nos cursos que você fez, as pessoas que mais se destacaram depois, posteriormente, eram as pessoas que têm um QI mais elevado. As pessoas que mais vencem na vida, as pessoas que mais têm resultados na vida, são aquelas pessoas que mais têm a inteligência. E eu comecei a observar que não. Porque o QI é importante. O conhecimento técnico é necessário. No entanto, quantas pessoas estão presas dentro de um conhecimento técnico? Sabe aquele ciclo do estudo, que é mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um MBA, mais uma especialização, e no final, ela está na mesma situação. Ela não consegue ter aquele progresso.
No meu caso, qual que era a origem das minhas falências? Olha que loucura. O nosso subconsciente, ele aprende comandos que ficam registrados desde o nosso terceiro e último trimestre de gestação. E todas aquelas informações elas vão sendo projetadas e arquivadas dentro da nossa mente e a gente não lembra. Eu cresci aonde eu escutei várias vezes. O seu pai, ele existe na sua vida para pagar as suas contas. E tudo bem, estava lá na minha aborrecência. Quando eu cresci e virei um adulto, já era pai, eu achava que isso não tinha nada a ver mais. No entanto, nas 2 vezes da minha falência, qual foi a pessoa que me estendeu a mão para conseguir fazer essa mudança? Para que eu conseguisse fazer ações e depois retornar o dinheiro? Aos 21 anos e aos 35 anos de idade. Foi a mesma situação. Houve uma falência, onde o meu pai conseguiu me dar um respaldo financeiro, e esse respaldo financeiro, depois eu devolvi a ele. Porque numa dessas casas que eu vendi para pagar a conta, teve uma vez que eu tinha que fazer uma negociação. Era final de dezembro, e eu tinha até 30 de dezembro para fazer o acordo para conseguir quitar aquela conta. E eu não tinha o dinheiro. A casa estava à venda, mas não vendia. E eu conversei, pai, eu preciso de tanto. Tal dia, eu falei, 45 dias, eu consigo te devolver o dinheiro. E naquele momento ele me prestou o dinheiro, e em 45 dias eu quitei toda a dívida com ele. No entanto, aquela busca por uma presença do meu pai me fazia muitas vezes falir. O dia que eu identifiquei isso, eu falei, que loucura, que mal-estar que me deu em saber que carências emocionais, que abismo dentro da minha mente, de blocos que me prendiam ali, que eu nem sabia que existia, estava me impedindo de progredir na vida. Estava me impedindo de fazer as ações que eu precisava fazer naquele momento. Esse é um dos momentos. Porque transformar a sua mentalidade fixa em uma mentalidade de sucesso exige que você faça um leste errado, um partir para dentro e começar a observar todas as suas lacunas. Todas as suas, vamos dizer assim, eu gosto de falar caverna. Eu gosto de usar muito, né, o cenário preto, porque para mim ele representa justamente isso. Aquele momento onde nós temos que encarar o nosso lado sombrio. Nossas carências, nossas dificuldades, as nossas limitações. Porque a partir do momento que eu levo luz para a minha escuridão, adivinha, eu começo a ter clareza. Eu começo nessa hora a ter a oportunidade de me tornar o capitão do meu navio. E esse navio, quando eu me torno capitão, não é para ser aquele capitão que está num navio no meio do mar totalmente perdido, dentro de um estilo totalmente estagnado. Que foi isso que eu vivi praticamente 20 anos da minha vida. Praticamente estagnado, sem conseguir mudar a minha existência. Porque tinha âncoras que estavam em busca de soluções que eu não compreendia. No entanto, quando eu trago essa clareza, eu consigo assim, peraí, qual é o porto que eu quero chegar? E se eu perguntar hoje para você, que vem em busca de alguma maneira entender como sair da mentalidade fixa para uma mentalidade de sucesso, se eu falar assim, qual é o porto, qual é o destino que você quer chegar? Quantos de vocês hoje têm clareza? Hoje, nós temos estatística que aproximadamente 97% das pessoas simplesmente estão sobrevivendo, sem saber aonde realmente quer chegar. A maioria está com um único, vamos dizer assim, uma única frequência de emanação, pagar contas, sair das dívidas, mudar a sua situação financeira. No entanto, olha que loucura, para mim pagar a conta, eu preciso ter o quê? Contas. Parece muito místico, parece às vezes até uma coisa surreal, mas a partir do momento que a gente vê essa transformação, a partir do momento que a gente consegue entender que tudo aquilo que eu sinto, eu emano, porque existe um processo que liga mente e corpo. Porque olha que loucura, quando eu olho para o formato do teu corpo, eu sei qual é a dor que está ali estagnada, qual é a dor que está realmente te impedindo. Existem 5 dores básicas que nos prendem. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da humilhação, a dor da manipulação e a dor da exclusão. Essas dores, na nossa primeira fase, na nossa primeira idade, que é do último trimestre de gestação até os 7 anos, elas nos moldam de tal maneira que hoje eu consigo falar, às vezes, o porquê que você tem dificuldade de expressar o seu sentimento. O porquê que, às vezes, você não consegue se relacionar bem dentro de um cônjuge, dentro de um casamento. O porquê que, às vezes, você não confia em ninguém. O porquê que, às vezes, você tem que se entupir de coisas externas para preencher um vazio que não é preenchido aqui dentro. Todas essas ações que acontecem na nossa vida vão deixando marcas, fazendo blocos de memórias que geram crenças que nos limitam. Porque quando você olha rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão, o que essas dores estão tentando proteger? Se não é a tua existência, se não é a tua sobrevivência, se não é você sentir que você existe.
Todos nós, de alguma maneira, estamos em busca de um progresso, cada um do seu estágio. Teve uma pessoa no inbox que falou assim: André, como é que você fala o que é sucesso? Sucesso, eu não consigo determinar para você qual é o teu sucesso. Por quê? Para cada um é único. Sucesso para mim é o quê? Estar bem, mentalmente e bem com a minha família. Curtindo intensamente. Porque lá atrás, se eu tivesse concluído a ação de eliminar a minha vida e meu último capítulo fosse: fui um fracassado, eu não conseguiria fazer o que eu fiz há 3 anos atrás, praticamente 2 anos e meio, em janeiro de 2020. Inicinho ali antes da pandemia. Levar meus filhos para conhecer o mar. Eu gosto muito, né, de falar a palavra Bora Bora, porque eu tive uma experiência única. Um local lá perto de Porto de Galinhas chamada Bora Bora. Lá tem uma placa imensa que fala, né? Se existe o céu é aqui. Se existe o paraíso é aqui. E ali, aquele momento de viver a satisfação com meus filhos, em eles poder sentir a areia, sentir a onda do mar, vivenciar aqueles momentos com eles, são coisas que para mim é sucesso. Sucesso para mim é hoje deitar e dormir sem estar precisando de um remédio. Sucesso para mim hoje é poder olhar para minha esposa e amá-la. Não querer modificar o outro, mas aprender a respeitar o outro e a viver bem, conviver. Ter sucesso, um momento de sucesso, não é relacionado apenas ao dinheiro que hoje está no meu banco, mas sim, como é que esse dinheiro está chegando no meu banco? Como é que é conduzido? Como é que é essa trajetória? Como é que hoje eu consigo trazer uma rentabilidade? Sucesso para mim está ligado a esses pilares. E cada um tem o seu ritmo. Existem pessoas que o sucesso é cuidar bem dos filhos em casa. Existem mulheres que o prazer que ela tem, o desejo de uma vida com sucesso é ter um equilíbrio dentro de casa e poder ter um tempo de dedicação para seus filhos. Então, o sucesso para cada um é uma coisa diferente. No entanto, eu sei que para você vivenciar o seu sucesso, você precisa entender que o que você pensa alimenta o que você sente, que alimenta o que você faz. Quando você liga essas 3 ações, que é pensar, sentir e agir, aí sim você começa a entrar em um processo de transformação, em um processo de sentir realizado. Porque imagina se hoje você estivesse vivenciando os seus maiores desejos. Como seria a sua vida hoje se realmente você tivesse a autoconfiança necessária para realizar os seus projetos? Eu não sei em qual esfera que é, porque tem 3 esferas que nos sustentam: a pessoal, a relacional e a profissional. Esse PRP, né, são as 3 áreas que nos deixam totalmente de bem. E às vezes, hoje, você pode estar até muito bem financeiro, mas como é que está os seus relacionamentos? Como é que está a sua saúde? É comum chegar pessoas até a mim que tem um cifrão muito, né, grande dentro da sua área financeira, tem muito retorno. No entanto, a saúde dele está totalmente comprometida. Porque gastou todo o seu tempo em busca de conquistar riquezas, é onde está antigo, e agora não tem equilíbrio para poder sobreviver. Existem pessoas que até estão muito bem relacionalmente, estão com quem ama, com quem gosta, no entanto, não está conseguindo manter a situação financeira daquele lugar. Está totalmente endividado, totalmente sobrecarregado, não consegue, às vezes, dar uma qualidade de ensino, um plano de saúde que ele desejava ter para sua família. Existem outras pessoas que até conseguem também estar num bom relacionamento, estar bem de saúde, mas não tem dinheiro. Então, essas 3 esferas são as esferas que nos fazem olhar e buscar um equilíbrio. Porque se eu consigo estar bem na minha área pessoal, e o que envolve o meu pessoal? Como está a minha mentalidade? Como está a minha qualidade intelectual? Como está a minha saúde física? Como está a minha intimidade com a minha crença religiosa? Não estou aqui falando qual que é a certa, com a sua espiritualidade. Como está justamente o jeito que eu conduzo a minha atividade física? Os meus relacionamentos? Como está meu relacionamento com meus pais, com minha esposa, com meus filhos, com meus colegas de trabalho? Qual que é a qualidade desse relacionamento? Como está a minha profissão? Eu trabalho naquilo que eu gosto. E eu consigo manter o padrão de vida que eu desejo, fazendo aquilo que eu gosto. E aquilo que eu faço tem algum retorno de útil para a humanidade. Quando eu consigo equilibrar esses pilares, quando eu consigo alinhar essa situação, eu consigo ter sucesso na minha mentalidade. Uma mentalidade de sucesso. Porque eu começo a ter ações que me levam para um bem-estar. E é comum a gente fazer isso em busca de simplesmente usar um próximo conhecimento técnico. Mas quantos conhecimentos técnicos que você tem hoje dentro da sua vida? Se realmente você colocasse em prática, ponto a ponto, se você não aprendesse mais nada de algo técnico, nada dentro da sua profissão que você está hoje, se você colocasse em prática, você seria capaz de mudar os seus resultados.
Se hoje você não aprendesse nada mais sobre relacionamentos, mas você colocasse em prática aquilo que você sabe que é capaz de transformar o nível, o contato com o outro, mudaria seus resultados. Se hoje você fosse capaz de realmente se alimentar de acordo com o que você sabe que é certo, fazer as atividades que você sabe que é certo, ter o tempo para você cuidar de si, será que mudaria seus resultados? Será que está te faltando conhecimento técnico mesmo? Lá atrás, eu tinha conhecimento técnico, mas me faltava o autoconhecimento. Me faltava como lidar com essas situações, como olhar para mim e conseguir transformar a minha vida, como olhar para as minhas feridas e conseguir tirar dali aprendizado. Porque uma coisa eu aprendi, tudo que acontece na nossa vida, existe algo de bom para a gente extrair. Existem coisas que nos marcam realmente, que são difíceis, como se diz, né? A gente engolir. Mas aquele aprendizado, eu falo que a natureza é muito sábia. Tudo dá para se extrair. Porque se hoje você tem, às vezes, a dor maior da rejeição, isso te possibilitou ter uma criatividade imensa. Você consegue ter um mundo dentro da sua cabeça capaz de fazer você criar coisas que ainda não existem no nosso mundo. Se hoje você tem a dor do abandono, você tem uma capacidade muito fácil de se relacionar com as pessoas. Você tem uma capacidade muito fácil de interagir com os outros. Se a tua dor marcante é uma dor da humilhação, você tem hoje uma maneira muito grande de conseguir orquestrar o passo a passo para que algo aconteça. Ou se de repente você foi manipulado, hoje você consegue articular muito bem, você consegue ser um líder muito fácil, você consegue fazer com que as outras pessoas façam aquilo que você deseja. E se você tem a dor da exclusão, você tem uma energia muito grande para fazer o que você precisa fazer, para ninguém mais te abandonar. Quando eu começo a olhar para esses dois pilares, eu começo a ver que toda dor tem o seu recurso. Toda dor tem algo de bom para nos trazer. Todas as feridas, meu maior, desculpa a palavra, meu maior inferno, meu maior abismo, hoje é meu maior troféu. Porque quando eu cheguei no fundo do poço e reconheci aonde eu estava, eu me permiti me conectar com algo que me preenche. Com algo que existia dentro de mim, mas eu não sabia como fazer. E não sabia que aquilo viraria, hoje, a coisa que eu mais gosto de fazer. Que é conversar com as pessoas, que é fazer com que elas proporcionem sair de uma mentalidade fixa, sair daquela vida estagnada e alcançar uma vida de sucesso. Uma das coisas que mais nos deixa paralisados são justamente os nossos hábitos. Quantos hábitos hoje você tem que não te levam rumo ao seu objetivo? Se hoje nós fôssemos mensurar o seu ponto de partida, o seu ponto de destino, isso aqui não é apenas, é um assunto sobre coach. Não, coach é uma grande ferramenta de projeto para você construir a sua jornada. Uma das ferramentas mais precisas realmente é um processo de coach, um coach sério, não esses de alguns que a gente vê por aí. No entanto, estou falando aqui de como a sua mente funciona. O passo a passo. Quando você tem um carro e você compreende como é o melhor funcionamento, como a melhor maneira de conduzir aquele carro, ou um equipamento, você consegue alcançar novos potenciais. Você consegue explorar, fazer com que aquela ferramenta te dê melhores resultados. E quando você compreende como esse tic-tac aqui funciona, pode ter certeza que a tua mentalidade fixa, que muitas vezes está te deixando nesse ponto de partida, ao aprender, você consegue ter uma mentalidade de sucesso e alcançar o seu resultado. Só que chegar nessa mentalidade de sucesso não significa que você não vai mais chorar. Isso existe. A tristeza faz parte da nossa vida. A dor existe. Mas significa que você vai compreender que quando você cai, existe um caminho para você se levantar. Quantas situações você já passou na sua vida que você achava que era impossível transportar? Que era impossível você chegar naquele outro lugar? Quantas ações já aconteceu na sua existência que você falou, aqui é o limite, não tem saída. E de repente, as coisas se conectam, um novo dia amanhece, a tempestade passa e as coisas começam a se engrenar. Não no estralar de mágica que a gente deseja. Porque o que nos prejudica muito é essa ansiedade de querer que tudo aconteça exatamente agora. Que tudo aconteça exatamente nesse exato momento, do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. As coisas podem até acontecer rápidas, se forem dentro das ações que eu preciso fazer para chegar lá. Porque enquanto eu quiser agir de uma maneira inconsequente ou fazendo os mesmos erros, querendo ter resultado diferente, será que vai dar certo? Um exemplo básico, para aquelas pessoas que já são casadas há mais de 5 anos, a gente fala, né, que passou aquela onda, né, da lua de mel. Quantas vezes você já discutiu com seu cônjuge, terminou em uma discussão e não resolveu o problema? E depois teve que passar um dia, uma semana, um mês, e vocês conversar frente a frente
para poder tomar uma decisão? Quantas vezes você conseguiu resolver problema gritando, brigando? Me fala. Com sinceridade. Provavelmente nenhum. Eu tenho experiência na família de irmãos que foram brigados, meu pai e mais uma tia minha, ficaram 7 anos sem conversar. Até que um dia, eles baixaram a guarda, sentaram na cozinha da minha avó, bateram um papo civilizado e mudou todo aquele cenário. Quantas vezes isso acontece na vida da gente? No trabalho, nos relacionamentos com os amigos, nas situações que a vida vai nos apresentando. E é aí que tá. Se eu sei que brigar não resolve, por que mesmo assim eu brigo? Quando eu entendo como é que essa mente funciona, eu vou entender que o meu corpo está preparado para manter eu sobrevivendo, manter a minha sobrevivência. Eu vou entender que, já viu, por mais que você gosta do teu filho, por mais que seja uma criancinha fofa, se ele deixa cair algo que pesa sobre o seu pé, você já, meio que naquele exato momento, cria uma autoridade diferente. Já observou isso? Quando você simplesmente tem alguma sensação de perigo, você começa já a se acreditar, porque isso é natural do nosso corpo. Entender como o meu corpo funciona me permite trazer a autointeligência, a inteligência emocional necessária para reconhecer, peraí, eu tô com raiva, por quê? Tô me sentindo em perigo. Mas aquela criancinha fofa, realmente está fazendo por maldade? Muitas vezes não. Ela não tem conhecimento. Ela está no momento ainda de maturidade. E naquele momento ela faz coisas que é de criança. Criança faz criancice. E aí, quando eu começo a entender isso, eu tenho uma facilidade para melhor lidar com as situações, para melhor conversar com as pessoas, para melhor achar a solução. Porque eu vou compreender que se eu estou gritando e não tenho resultado, se eu estou brigando e não tenho resultado, até quando eu vou dar murro em ponta de faca? Até quando eu vou continuar agindo do mesmo jeito, querendo resultados diferentes? Então, eu só consigo fazer isso quando eu me permito olhar para dentro de mim e a fazer essa transformação. Porque dentro da nossa mente existe um processo que é o seguinte: por mais que você não queira, aquilo que você repete cria um hábito. E quando se cria um hábito, ele é feito sem você pensar sobre isso. Você simplesmente executa. Para aqueles que já têm habilitação, é fácil compreender sobre isso. Nos primeiros dias, quando a gente vai aprender, né, fazer uma baliza, fazer uma conduta, uma conversão, uma coisa no carro, parece que a gente não vai dar conta. É aquela loucura toda. No entanto, eu vou repetindo, repetindo, repetindo. Depois, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, comentando sobre uma história do passado, e simplesmente fazendo tudo isso automático. Mas se eu estou fazendo isso automático, quem é que está conduzindo o meu corpo? Que parte automática é essa que sabe como fazer uma baliza? Que parte automática dessa que sabe o caminho de eu chegar no serviço? Que parte automática dessa que eu não estou ali consciente e meu corpo está agindo? E aí a gente entendendo como funciona a nossa mente, eu consigo me libertar de várias coisas que têm ações dentro de hábito. E o primeiro passo para a gente mudar a nossa mentalidade é eu começar a identificar, peraí, existe um problema na minha vida? Se eu não reconhecer que eu posso ser alguém melhor, se eu não reconhecer que eu tenho capacidade de ter uma qualidade de vida diferente, será que eu consigo mudar algo? Já viu o ditado antigo? Em time que está ganhando, não se mexe. E é justamente sobre isso. Se hoje você está tendo na sua cabeça bons resultados, adivinha se você está fazendo o seu melhor, adivinha se você vai mudar alguma coisa. Não. Para que eu consiga começar a fazer essa mudança na minha mentalidade, eu preciso começar a me ver no momento presente. Esse mindfulness, nesse momento em que eu olho para mim e reconheço quais são os meus limites, quais são as minhas dificuldades, quais são as situações que eu estou executando, que não estão me permitindo ser quem eu mereço ser. Porque muitas vezes nós prometemos que nós vamos ser alguém quando nós tivermos algo. Não, quando eu tiver um tal patamar de vida, eu vou ser diferente. Quando eu tiver tal idade, eu vou ser diferente. Quando eu fizer isso, eu vou ser diferente. No entanto, para você ser algo diferente, primeiro você tem que ser alguém. Quando eu reconheço quem eu sou, eu crio condições para vivenciar aquela experiência. Você só vai ter o resultado financeiro que você deseja quando você for a pessoa que age capaz de chegar naquele resultado. Você só vai ter o relacionamento que você deseja quando você for a pessoa capaz de criar aquele resultado. Você vai ter só a saúde que você deseja quando você for capaz de cuidar desse equipamento para ter aquele resultado que você deseja. Não existe outra pessoa. O maior erro que eu vejo nas pessoas, e que eu vivenciei isso muito tempo, é esperar algo externo acontecer para que a minha vida mude. Quantas vezes eu saía correndo, a empresa que eu trabalhava na época fechava a loja às 4 horas no sábado, correndo até uma lotérica para fazer os 6 números mágicos, naquela data, meus problemas seriam solucionados. No entanto, olha que loucura, mesmo que isso acontecesse,
A estatística hoje nos mostra que para 10 pessoas que ganham grandes prêmios, 7 voltam para a miséria. Porque se eu não tiver uma mentalidade de prosperidade, por mais dinheiro que eu tenho, eu vou me afundar. Se eu não tiver uma mentalidade de sucesso, por mais que eu queira, eu vou voltar para a mentalidade fixa. A mentalidade fixa, desculpa, te volta para aquela zona de estagnação. Para aquele local que, infelizmente, não te permite ser quem você precisa ser para fazer o que tem que ser feito e conquistar o que você deseja. Quando nós começamos a olhar para dentro de si e buscar recursos, existe uma voz interna dentro de você. Existe algo dentro de você que sabe realmente qual caminho seguir. No entanto, para que a gente consiga acessar essa essência que cada um de nós temos, é necessário nós aprendermos a conduzir a nossa atitude, a conduzir as nossas ações e a aprender a parar e escutar. Quantas decisões você já fez que você lá no fundo sabia que você estava fazendo errado? Quantas ações que você já teve que você sabia que, putz, eu não deveria ter feito isso. Sabia que ia dar algo errado nisso. Aquele ditado, nossa, se eu tivesse esperado um minutinho, se eu tivesse aguardado um pouco mais. Só que existe um processo dentro da gente que é como se fosse um sensor do carro. A gente chama ela de amígdala cerebral. Que quando ela está startada, simplesmente você entra em pânico. E você só faz ações que você já conhece, que ela fica... só para vocês terem uma ideia mais ou menos, é como se fosse um sensor dentro do nosso hipocampo. São nomes meio doidos, mas só para você entender. Eu tenho aqui um sensorzinho e daqui é o gerenciador das nossas emoções. E aqui está todas as rotinas que existem dentro do meu tic-tac, dentro do meu cérebro. Quando ele é startado, eu não deixo pensar algo diferente, eu simplesmente executo padrões. E é essa execução de padrões repetidos que não te faz sair do lugar. Por quê? Ela reconhece que aqueles padrões repetidos te deixam sobreviver. E é a nossa programação lógica. A nossa programação lógica é sempre sobreviver. Às vezes, a gente chega naqueles estágios, né, que a gente está desanimado. O nosso corpo sabe. E ele tenta de sobreviver. Lembra do Didi, né, dos Trapalhões, para quem aí já tem um pouquinho mais de idade, né? Ele fala, vou me matar, né, suicidar. Essa pessoa põe um travesseiro na cara. Chega um ponto que o corpo joga aquele travesseiro para longe. Por quê? O nosso corpo é programado para sobrevivência. Vou aprender a respiração, não vou respirar mais. Não adianta. Chega um ponto que simplesmente é romper dessas barreiras e você começa a buscar o ar novamente. Somente quando a gente entende essas situações, a gente começa a entender que, peraí, existe uma pecinha que está startada. A gente chama ela hoje como se fosse o sequestro da amígdala, que é justamente você entrar em pânico muito fácil. Quantas pessoas a gente tem visto que está vivendo hoje simplesmente, totalmente, com sintomas de depressão, porque fica preso em algo que já aconteceu. Sempre eles estão ali pensando naquele processo contínuo que já existiu, que o prejudicou. E, no entanto, às vezes outros estão vivendo totalmente aquela ansiedade negativa, que é o fato de pensar que o amanhã vai ser o mesmo jeito do passado. Tem muita gente que fala assim, eu não quero ser ansioso. A ansiedade é algo natural do nosso corpo. E é algo benéfico. A ansiedade é justamente uma química louca dentro da gente que nos faz querer fazer algo para alcançar o resultado. No entanto, quando eu sei que aquele resultado vai ser negativo, entra em um conflito. Como é que eu vou fazer algo, querer agir, se eu sei que o resultado não vai ser bom? É mais fácil ficar na zona de estagnação. É mais fácil usar, né, essa situação nossa, desse loop de nos deixar vivendo a mesma situação, sem sair do lugar. Então, eu preciso compreender essa relação entre sair do ambiente fixo e ir para o ambiente de sucesso. Porque como é bom a gente olhar no espelho e sentir bem com a gente mesmo. Estar bem com os nossos resultados pessoais. Estar bem com a conduta que eu estou tendo com a minha família. Somos perfeitos? Não. Sou alguém que faz tudo certinho? Não, sou ser humano. Bate a cara. Mas eu gosto muito de usar uma comparação, um dia eu aprendi isso com o Jerome Thelma, que é o seguinte, é como se fosse, lembra aquela dinamite, né, TNT, dos desenhos antigos? Que tinha um paviozinho, aquilo ali, um instantinho explodia. E ao que explodia, a pessoa caía lá naquele abismo, lá embaixo. O que esse processo nos ajuda? O que a desculpa, travou aqui. O que a mentalidade de sucesso nos permite? É fazer com que esse pavio esteja cada vez mais longo. Porque vai explodir uma hora. E a hora que explodir, eu não vou cair tão fundo. Vou identificar o quanto antes. E quando eu identificar, eu vou achar um caminho o quanto antes para chegar no meu objetivo. Porque é comum algumas pessoas me procurarem e quererem não ter mais problemas. Mas vem cá. Você conhece alguém que não tem problema nessa vida? Você conhece um único ser humano que não existe problema? Eu não estou falando daquelas fotos perfeitas de Instagram, não. Porque nós temos pessoas ali, né, cheias de sorriso, cheias de lugares bonitos, cheias de altas situações.
que muitas vezes estão sangrando por dentro. Pessoas que aparentemente têm tudo por fora, algo perfeito, mas por dentro está com um vazio existencial imenso. Totalmente preso em ações que deixaram ela naquela situação. Então, o primeiro passo é reconhecer que eu posso ser alguém melhor. O primeiro passo é reconhecer que eu posso realmente tomar ações e decisões que vai modificar a minha vida. Ah, André, mas eu tomei decisões várias vezes. Eu já fiz essas ações várias vezes. E, no entanto, eu não consegui ter resultado. E, no entanto, eu não consegui modificar a minha vida. Eu já passei por isso também. Mas, será que você conseguiu fazer essa ressignificação? Será que você conseguiu sozinho buscar conhecimento para entender o porquê que você está vivendo aquela situação? Porque se tem um problema, tem uma origem dele. Enquanto eu não vejo a causa, enquanto eu não consigo compreender, e muitas dessas causas estão no nosso subconsciente há muito tempo. Olha o que nossa mente é capaz de fazer. Certa vez, eu fiz atendimento com uma moça que ela tinha uma alergia, uma urticária nessa região aqui assim, que de vez em quando aparecia nela. E a gente estava na conduta e, de repente, ela identificou. Por quê? Todas as nossas dores, existe uma causa emocional ligada. Quando a gente entende nessa leitura, a gente sabe que qualquer dor existe um propósito. Então, quando ela identificou, eu falei, peraí, a origem disso é X. E a gente foi conversando, resumindo. Ela está hoje com aproximadamente 45 anos de idade. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela pegou carona, um coleguinha de carro, e esse cara parou num lugar e simplesmente quis avançar um pouco mais o sinal. E quando ele foi abraçar ela para forçar alguma coisa, ele encostou justamente nesse canto. E o que ela fez? Ela colocou. Só que a nossa mente, ela registra naquela hora, o som que está passando, a buzina de um carro, o pólen de uma flor, a iluminação que está chegando, o perfume daquela pessoa e o grito de alguém que passou do lado. Todas essas ações ficou registrado. E aí agora ela, depois de praticamente 30 anos depois, quando algum desses gatilhos acionavam, o que acontecia? O corpo dela já começava a se defender. A gente fez uma sessão, ela identificou o que estava, depois nunca mais apareceu. Isso já deve ter uns 8 ou 9 meses que eu atendi essa pessoa. Geralmente a gente conversa com as pessoas e tá tranquilo. Por quê? A partir do momento que eu identifico essas travas e levo luz para dentro da minha sombra, eu me torno o capitão do navio. Eu sou capaz de ligar um GPS e direcionar para onde é que eu estou levando, qual o porto que eu vou chegar. E a gente consegue fazer isso. Porque hoje, se você não tem um destino, quantas pessoas já escutou, né? Aquela historinha da Alice no País da Maravilha. Uma cena onde a Alice está no meio de uma floresta, totalmente perdida, e ali tem várias árvores, né, com vários caminhos, várias setas diferentes, e aparece, né, um gato listado. E ela fala, seu gato, qual caminho eu tenho que seguir? E o gato fala, para onde você quer ir? Ela, eu não sei. E eu falo, para quem não sabe, qualquer caminho serve. E aí que tá. O que tem acontecido isso na nossa vida? Quando eu não sei realmente aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. E aí, a sobrevivência é o suficiente. A nossa capacidade hoje de criar o que não existe, de buscar recursos, de ter esse autoconhecimento, fazer esse leste errar, nos permite transformar, nos permite olhar para as nossas fraquezas e modificar a nossa vida. Então, quando eu entendo essa situação, quando eu entendo essa relação, eu estou ganhando recursos para mudar a minha existência. Pois toda mudança que você deseja começa primeiro na transformação da sua mentalidade. Nesse bate-papo que nós tivemos aqui hoje nessa aula, eu quis trazer para você, justamente, quais são os recursos que você precisa identificar para transformar essa mente. Identificar o teu problema. Buscar as causas originais. Buscar recursos para ressignificar aquelas situações. Entender como esse corpo e essa mente funcionam. E desenvolver uma inteligência emocional capaz de te transportar, capaz de ultrapassar todo e qualquer como. Porque quando você tem um como, aí sim, você tem um porquê para fazer algo. E o nosso corpo começa a agir desse jeito. No entanto, é muito difícil a gente passar isso tudo de uma maneira aqui, dentro de uma hora, dentro de 1 hora e meia. Para isso, eu criei um método chamado reeducação mental, aonde a gente consegue conduzir, transformar a sua mentalidade. Fazer um processo que você vai fazer esse leste errar, olhar para dentro de si, reconhecer seus pontos fracos e justamente fazer algo que vai te permitir transformar a sua realidade. Transformar a sua vida para você vivenciar resultados diferentes. Porque como é gostoso, como é prazeroso, quando a gente sai daquela zona de estagnação e começa a ter ações que nos permitem transformar a nossa vida.
que nos permite a ser o autor da nossa história, que nos permite justamente mudar todo esse processo que tem nos permitido. Nesse método, você vai encontrar 4 aulas básicas de neurociência, que vai entender o que é um cérebro trino, qual que é a mentalidade, como essa mente funciona, como esse motor funciona, né? Como é que funciona aqui dentro. Você vai entender o que é neuroplasticidade, a capacidade que a gente tem de aprender algo novo e de ressignificar, porque esquecer não existe. Às vezes, né, quando a pessoa tem o coração partido, principalmente, né, chega lá e fala assim, André, eu quero esquecer essa história. E aí que tá. Para que eu esqueça algo, eu tenho que adoecer. A maneira que eu falo para as pessoas é a seguinte, se eu pegar uma marreta, de uns 5 quilinhos, e mandar ela bem forte na cabeça, pode ser que você esqueça. Se lesionar justamente daquela região onde está aquele bloco de memória, pode acontecer. No entanto, não é algo saudável. O que nós podemos fazer, sim, é ressignificar. Olhar para as nossas dores e ter um olhar maduro, um olhar amadurecido. Então, você vai entender um pouco mais sobre essa neuroplasticidade, o quanto que é importante. E entender que um pensamento conecta a um sentimento que modifica todo o teu corpo. Quando você vê uma pessoa depressiva, você pode ver que o pensamento dela está preso no passado, em situações negativas, que não permite ela a olhar o mundo e acreditar em algo positivo. Ou presa naquela ansiedade negativa por saber que o amanhã vai ser do mesmo jeito. E esses neurotransmissores daquela imagem negativa vai produzindo mais química que vai intoxicando um pouco mais. Ao ponto que chega uma situação vivida, um leve pensamento, gerar um problema sério de saúde. E você vai compreender também como destravar essa amígdala cerebral. Como pegar esse sensor que nós temos, que hoje grande parte da população está sequestrada, né, por ela, e entender que, opa, é possível sim, com conhecimento técnico, aplicado sobre o meu conhecimento do autoconhecimento, transformar essa realidade. E também, são 4 aulas gravadas. No entanto, o que eu vejo? O curso gravado por si só, muitas vezes você não consegue fazer um processo de transformação. Então hoje eu estou aqui para oferecer para vocês uma mentoria. Ou seja, 8 semanas, aonde a cada segunda-feira, às 20 horas, a gente vai ter um grupo que vai ser analisado, que a gente vai conversar sobre aquelas situações e vai permitir você olhar para dentro de si. Que vai permitir você entender como o teu corpo e a tua mente funcionam, para te proporcionar alcançar novos resultados. Entender, né, primeira coisa, como é o teu cérebro funciona, que é a primeira semana. Depois você vai entender um pouco mais na segunda semana, qual que é essa relação entre mente fixa e mente de sucesso. Como é que eu posso fazer essa transformação de algo que está me impedindo dentro desses blocos de memória a ter algo diferente. Na terceira semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é formada a tua personalidade. Você vai entender que o formato do teu corpo julga muito como você age. Quando, pelo formato do seu rosto, dá para identificar se você é uma pessoa, qual desses 5, né, perfil, que você hoje está mais preso. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação ou exclusão. Essas dores, de tal maneira, quando eu trago essa informação, eu vou mudar por completo a minha personalidade? Não. Eu vou ter recursos para transformar. Eu, só para vocês terem uma ideia, aos 13, 14 anos de idade, eu não conseguia apresentar um trabalho em escola. Eu suava tudo, eu gaguejava, eu não tinha condições de expor a minha ideia, porque minha dor muito grande era sobre rejeição. E aí, a partir do momento em que eu trabalhei esse autoconhecimento, hoje eu estou aqui com vocês, conversando, de coração aberto, falando tranquilo. Lógico, falar algumas palavras erradas, tem alguma coisa, mas essa foi a minha criação, esse foi o meu bloco de memória construído em cima de informações que não eram tão estruturadas. Mas isso não me impede hoje. Eu consigo ultrapassar. Eu consigo estar aqui conversando com vocês tranquilo. Porque eu tenho essa necessidade de me deixar mais excluído. Mas eu consigo trabalhar os meus traços de caráter e me colocar aqui na hora que eu quero estar para fazer aquilo que eu desejo. Depois também, você vai identificar como criar novos hábitos. Porque quando você consegue transformar os seus hábitos, você cria novas rotinas. E rotinas que estão direcionadas ao seu objetivo. Porque se as suas ações, infelizmente, te impedem hoje de ser quem você quer ser, como é que você vai chegar lá? Se você não criar hábitos saudáveis. Quantas coisas hoje nós fazemos que está nos distanciando de onde eu quero chegar? Quantas ações eu faço todos os dias que, em vez de me levar rumo ao meu objetivo, está me levando? E aquele negócio, nossa, eu nem pensei. Quando eu fiz, eu já fiz. Quando eu pensei, eu já fiz, né? Vamos dizer assim. Faz muito rápido. E é justamente essa questão. E para que eu consiga manter esse hábito, na quinta semana a gente vai entender um pouquinho sobre o poder do foco. Como é que eu consigo manter a minha mente focada naquilo que eu quero?
Porque nosso foco, ele é muito pequeno. Já viu quando você vai ler uma página de um livro? Diz um exemplo aqui, nesse exato momento. Para você olhar para a minha face, o resto tudo fica embaçado. Se você focar agora nesse local, eu fico embaçado. O nosso foco, ele é muito limitado. A nossa mente vê coisas pequenas. E aí, quando eu aprendo a controlar esse foco, eu consigo desenvolver estruturas e achar situações. Porque quantas vezes o homem tem mais facilidade para isso, né? Então, as mulheres pedirem, vai lá e busca tal coisa. E aquele tal coisa não é algo que a gente deseja, a gente passa e simplesmente não reconhece. A gente passa do lado do tempero e às vezes não reconhece que é tempero. Não vê. Porque se a minha mente não estiver focada, ela não reconhece. Ela não acha aquilo que eu estou buscando. Nós vamos entender na 7ª semana um pouquinho sobre essa questão de frequências e pensamentos, sentimentos. Como que essa frequência, esse sentimento que eu faço, me aproxima ou distancia. A base dessa estrutura é a física quântica. Eu não estou falando aqui sobre aquela questão da lei da atração mística, de apenas desejar. Isso não funciona. Se o segredo da física quântica realmente fosse a lei da atração, vamos lá, do poder de pensar, será que aquelas pessoas todas que já viram esses vídeos, que já leu os documentários, não estariam tendo resultado diferente? Será que não estariam hoje conseguindo realmente ter a vida que desejam? Quantas vezes, às vezes você já conhece, né, essa técnica da lei da atração, do desejar para conseguir, e não consegue ter resultado? Porque o segredo, ou a ação, não está aí. Tanto é que a base daquele livro, O Segredo, não foi ali, do nada. É justamente os segredos de uma mente milionária. E nos segredos de uma mente milionária tem lá, pensar, o sentir e o agir. Se eu não sentir, por mais que eu deseje, infelizmente, não vai dar certo. Uma comparação simples, básica. Eu desejo voar a partir de um prédio ou de um penhasco. Se eu fizer isso, eu vou me esborrachar. Agora, vem cá, eu quero voar a partir de um penhasco. E se eu usar uma asa delta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter aquela oportunidade? Então eu penso, eu vou ter uma ação e eu vou ter o resultado. Então não é algo assim, a gente vai usar de uma forma, usar essa frequência, usar essa questão sobre entender como isso funciona de uma forma racional. Porque sempre o objetivo da neurociência é ligar razão com emoção. Quantas vezes as pessoas escutam? Você é um ser racional ou um ser emocional? E a maioria, né, gosta de falar, não, eu sou racional, porque emocional parece ser fraco para alguns. Mas vem cá, se eu sou um ser racional, eu não sou emocional, e quando eu sou emocional, o que é o contrário? O que é o contrário de racional? Irracional. Então vem cá, se eu estou sendo emocional, significa que eu não tenho razão? Não é por aí. É unir razão e emoção. Eu posso muito bem estar sendo emocional e usar a razão. E eu posso estar totalmente sendo uma ação racional usando a emoção junto. Então, quando eu entendo essa relação, eu consigo sim colocar a minha frequência, a minha vibração com um objetivo. E aí sim, eu vou começar a observar coisas que me vai fazer alcançar o meu objetivo. Porque quantas oportunidades existem e às vezes a gente não repara. Para quem já viu aquela atividade, né, do pessoal que está jogando basquete, né, e passa um gorila atrás, porque hoje a internet nos possibilita, né, ver muitos desses recursos muito rápido. O gorila existia ali, mas quantos gorilas existem na nossa vida a gente não percebe? Já viu quando você passa na rua e de repente você fala, putz, eu não vi a construção dessa casa. Putz, eu não vi que esse prédio tinha mudado a fachada. E isso não acontece dentro do dia. Isso não é uma ação que acontece de uma semana para outra. Isso são situações que acontecem, às vezes, durante um mês. E, no entanto, não consegue ter esse resultado. E na 8ª semana, a gente vai conversar muito sobre inteligência emocional. Muito tem se falado, né, recentemente, Daniel Goleman, né, um dos patronos, né, um dos principais que começou. Mas qual o sentido? Qual a importância da ter inteligência emocional? Se toda emoção gera uma química e toda química faz com que o meu corpo age, qual é a necessidade de eu saber gerir essas emoções? Se eu sei gerir essas emoções, eu consigo produzir neurotransmissores reais suficientes para fazer o que eu quero. Nessa hora, você compreende até um pouquinho sobre o efeito placebo. Nós todos temos dentro de nós recurso para transformar e curar a nossa saúde. Aqueles que aqui são pais, ou passou por isso na experiência, né, no passado, de simplesmente dar água com açúcar para uma criança para que ela cure. E de repente ela cura. Todo remédio catalogado, ele é passado pelo teste placebo. Você dá uma pílula com farinha e a pessoa é curada. Porque ela acredita que está sendo curada. Então, se eu consigo trabalhar essas emoções, eu consigo mudar a minha realidade. Eu consigo transformar essa situação. E olha que bacana. Se eu consigo compreender que essa pílula mágica, essa pílula de farinha existe e meu corpo transforma,
e eu consigo aprender a lidar com as emoções, quantas transformações você pode fazer na sua vida? Quantos sentimentos mudaram? Então, a inteligência emocional te ajuda a perceber o que você está sentindo e qual o melhor recurso para trabalhar sobre ela. Só que, no entanto, nós não estamos falando aqui do egoísmo. Eu. É nós. E aí você vai também trabalhar muito sobre raporte. Aprender a se colocar na situação do outro. Porque o raporte, você faz uma situação onde você entende. E aí sim, você usa a empatia. Porque é eu me saber, tentar entender o que o outro está sentindo. É me colocar, não com o meu olhar, mas com o olhar do outro. Quando a gente começa a fazer isso dentro de um relacionamento, dá saltos gigantescos. Quando a gente traz isso para dentro do empreendimento, traz saltos gigantescos. Quando a gente traz isso para dentro de um processo, qualquer que seja, de buscar os melhores recursos e buscar entender o que o outro está sentindo, a gente para de ter aquele ponto cego, né? Aquela divergência de opinião. Porque muitas vezes a gente está vendo situações apenas por um ângulo diferente. E nessa hora, a gente começa a transformar. A gente começa a mudar. E para que realmente seja colocado em prática, porque o que é o meu desejo quando eu converso com as pessoas? Não é que ela apenas passa por um processo, mas porque ela passa por uma transformação de mentalidade. Nós vamos ter, no dia 10, o início de um desafio de 21 dias. A nossa mentoria começa agora, segunda-feira, dia 4, às 20 horas da noite. No entanto, no outro domingo, dia 10, a gente vai começar um desafio de 21 dias, aonde eu vou estender a minha mão para você. E a gente vai passar por um período de 21 dias com ferramentas que vão te proporcionar entender e colocar isso em prática. É uma imersão, é um processo onde, durante 21 dias, para aqueles que estão comprometidos, vão conseguir começar a construir novos hábitos. A ciência hoje fala, não existe data certa, tempo certo para se criar um novo hábito. Isso não tem data. Mas 21 dias é um tempo médio em que se leva para as pessoas começar a desenvolver novas atitudes, para começar a desenvolver algum padrão. Depende de cada um. E se você fazer essa imersão, se você passar por esse processo, pode ter certeza que é mais fácil e é possível a sua transformação. No entanto, quando a gente faz esse processo, muitas vezes as pessoas começam a pensar o seguinte: ah, André, isso é muito caro, isso não funciona. Hoje, eu trabalho com um processo de mentoria que ele custa R$ 5.750. No entanto, se você for olhar para a sua história, quantas vezes você já gastou dinheiro com algumas informações que não te trouxe resultado? Se você hoje conseguir potencializar os seus resultados, será que não vale a pena? No entanto, não é esse valor que você vai pagar. Só esse desafio de 21 dias hoje, ele é vendido por 1.250. No entanto, nós vamos somando os dois, dá 7.000. Como a gente vai fazer um desafio em grupo? Hoje eu estou aqui para ofertar para vocês, por um preço bem acessível. Um preço que vai ser possível para você, que ele está hoje em 12 pagamentos de R$ 149,60. Ou, à vista, por R$ 1.497. Ah, André, mas vem cá, eu ainda nem te conheço. Como é que eu posso ter certeza sobre isso? Nós trabalhamos com curso dentro da plataforma Hotmart. E em toda a garantia está por eles. Por lei, você tem 7 dias de garantia. Mas eu estou aqui para falar, você vai ter uma garantia incondicional. Durante 15 dias, se você acessou o curso, você não conseguiu se adaptar, ou você não viu o que é para você, você simplesmente manda um e-mail para o nosso suporte, o e-mail que você recebeu, e a gente faz o cancelamento e você tem todo o seu dinheiro de volta. No entanto, eu estou aqui para ofertar uma garantia estendida. 21 dias. Uma garantia que já é condicional. Para aquelas pessoas que começou a fazer o processo e vai participar pelo desafio de 21 dias, se você participar pelo desafio dos 21 dias e provar que você fez ele, e no final você não conseguiu alcançar o resultado, da mesma maneira, você vai mandar um e-mail para a gente mostrando as atividades feitas e você também terá o seu dinheiro totalmente devolvido. E as pessoas falam, ah, André, mas aí vai ter os espertalhão. Eu sei que existe gente de todo jeito, mas eu estou aqui em busca de pessoas que realmente estão comprometidas com a sua jornada, que estão realmente comprometidas com a sua transformação. Sendo assim, aquelas pessoas que querem mudar, eu te garanto que eu estou aqui para te ajudar. E uma mentoria é como se você tivesse uma academia com personal e sem personal. Quando a gente vai na academia por si só, aquela última abdominal, aquela última sessão, a gente acaba deixando, né? E cabe quando a gente tem um personal, a gente faz um pouco mais. Porque todos nós somos capazes de fazer algo a mais. Expor um pouquinho mais. E o que eu estou aqui para fazer? Para as 10 primeiras pessoas também que fazer parte desse grupo, elas vão receber uma sessão individual. O que vai ter nessa sessão individual? Você vai conhecer a tua personalidade pelo formato do teu corpo.
Nós vamos fazer uma análise existencial, você vai compreender como é que o teu corpo funciona, e a partir daí, você vai ter recurso para trazer luz para aquelas sombras e começar a construir uma jornada que vai ser apenas ser vivida. Quero aqui agradecer a vocês por terem participado dessa webinário. Meu objetivo aqui foi trazer para vocês conceitos que, quando colocado em prática, você realmente pode transformar. E a partir de agora, você tem 3 opções. Você pode simplesmente ignorar o que eu falei, e tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode também buscar esses recursos de tentar entender esses processos sozinhos. Fiz esse caminho, eu sei que ele não é fácil, é longo, mas é possível. Mas se custa caro e leva tempo. Ou você pode se permitir, a partir de agora, a gente fazer uma parceria. E eu te conduzir para uma mentalidade fixa, para uma mentalidade de sucesso. Com a garantia total de responsabilidade minha. 15 dias, incondicional. E mais 21 dias, que vai no total de 30 dias. Se você fizer as ações e não teve resultado, você também terá o seu dinheiro de volta. Estou aqui para te ajudar a transformar. Nós estamos em busca de pessoas que realmente estão querendo chegar no novo patamar. Se isso fez sentido para você, a gente vai liberar um link onde você pode fazer sua inscrição. Segunda-feira agora, às 8 horas, nós já temos a primeira sessão. Lá na plataforma já tem disponível ações que vão te permitir chegar no seu resultado, que vão te permitir já começar a entender como a mente funciona, para que na segunda-feira a gente faça uma revisão e já comece a colocar isso em prática o quanto antes, para que tenha toda essa mudança necessária rumo ao seu objetivo. Deixa eu passar o link aqui para vocês. Nós temos o e-mail que vocês receberam, e dentro desse e-mail, você consegue entrar em contato com o nosso suporte e também através do grupo do WhatsApp, onde você vai ter todo o processo livre para isso. O endereço nosso é www.andreribeiro.info Para aqueles que estão aqui, agradeço a participação. Para aqueles que decidirem a partir de agora fazer essa caminhada, estamos juntos. E gratidão por tudo. E pode ter certeza, se você decidir a partir de agora estender a sua mão, eu estou aqui para te ajudar. E sair desse bloco de memórias que te aprisiona, te dá uma sensibilidade imensa. Bora, te vejo no topo. Para aqueles que quiserem conversar alguma coisa, pode mandar depois no inbox, dentro do grupo do WhatsApp que você faz parte, ou através do e-mail que você recebeu. Bora, até mais. Gratidão a todos.